tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Maurício. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Ó, Márcia. Giovanni, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, todo Giovanni. mundo. E a nossa ajudante Mirim, que está aqui. Boa tarde a todos. Anne, o Christian, tá? Também nos ajuda. Ele avisou que vai se atrasar um pouquinho hoje. Então, tá, obrigada. Obrigada, gente. Tá? Bem, gente, que pena que vocês não conseguiram os materiais. A intenção não era que vocês não... que fosse difícil, tá? Não, a intenção não era ser difícil. Desculpa, Bianca e Vivi, elas foram em 6 lojas para encontrar o balão. A ideia era justamente vocês não saírem de casa, né? Bem, vou tomar esse cuidado da próxima vez. Bem, vamos começar então a oficina, tá? O tema da oficina são curvas que podem mover o mundo, tá? Mas ela poderia ter outro nome também, que eu escolhi um nome que chamasse a atenção, tá? Vocês vão ver que nós vamos conversar, né, sobre tipos de curvas que têm uma certa propriedade e que elas são utilizadas podem ser utilizadas para se fazer movimento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é o que é uma curva? Intuitivamente, uma curva são traços que a gente pode fazer colando linhas, tá? Ou seja, se a gente pegasse um certo cordão, tá? Se a gente pegasse um certo cordão e fosse colando e moldando ele, tá? A gente teria, vou pegar aqui, a gente teria uma certa curva. Bem, eu vou botar não estou fazendo propaganda do leite, tá? É só para enxergar. Certo? Bem, então, intuitivamente é isso, tá? Curvas são coisas que a gente pode fazer colando certas linhas. A relação que tem entre geometria de curvas e transporte, tá, é um mecanismo muito antigo que era aplicado para se transportar blocos pesados. Tá? Esse transporte, ele era feito colocando umas certas toras, tá, em formato cilíndrico e fazendo deslizar o bloco por cima desses cilindros. Tá? Então, se conseguia transportar se conseguia transportar coisas muito pesadas, fazendo esses cilindros rolarem. A propriedade interessante que tem nesses círculos é que, se a gente for pensar na distância que tem entre o chão e o bloco, ela é sempre a mesma. Então, o que faz esse mecanismo funcionar quando esses cilindros giram é o fato desse bloco e do chão formarem linhas que são paralelas. E aí essa distância se mantém. Lembrando, tá, que retas paralelas são aquelas que estão no mesmo plano e que elas não possuem um ponto em comum. Tá? Como aqui no desenho, ou como nessa parte. Se a gente for pensar nesse círculo, como se ele estivesse rodando até chegar nessa posição, rodando para chegar na outra posição, essas duas retas, elas se mantêm paralelas.
tá? Bem, isso contando que não vai ter um buraco, né? No chão onde a gente quer rodar a pedra, né? Tá? Então, vamos pensar que aqui o chão é algo que está liso, né? Para a gente poder deslizar essa pedra, tá? Então, esse círculo que a gente tem aqui, ele gera movimentos. Bem, esse mecanismo, né, ele foi aprimorado até chegar nos dias de hoje, né, e a gente ter carros, né? Tá? Se a gente for pegar aqui essa parte de baixo do carro, né, ela se mantém paralela ao chão, exceto quando a gente passa nos buracos, né? Que evolução. Que evolução, né? A Anne está dizendo que foi uma baita de uma evolução, né? Aqui, alguém tinha que ir empurrando, ou tinha que ter uma atração, né? Animal, tinha que ter algum animal puxando, tá? Como é o caso de carroças, carruagens e assim por diante. E aqui é algo que é auto dirigível, né? Tá? Ele tem um motorista ali, ele anda sozinho, e como no que o Maurício estuda, nem motorista tem, né, Maurício? O carro anda sozinho. Então, bem, mas o que eu estou preocupada nesse momento é com esse mecanismo aqui, essas curvas que são circunferências. Tá? E essas circunferências, elas mantêm essa mesma distância, tá? De uma certa linha que vai estar lá em cima com relação ao chão. Tá? Essa distância que se mantém é o que a gente chama de largura, tá? Largura de um conjunto. Aqui está representado uma certa curva, tá? Uma curva C, tá? Notem que ele não é uma circunferência, é uma curva fechada. Fechada porque elas têm um ponto em comum. E se eu traçar uma reta aqui e uma paralela a ela passando por esse ponto, aqui eu tenho uma certa medida, tá? Que aqui está representado por esse M1. Se eu pegar esta reta e essa outra paralela a ela, eu tenho uma outra medida que é chamada M2, tá? Certo? Então, assim a gente mede a largura de curvas em várias direções. O que a gente chama de curvas de largura constante são aquelas curvas em que em todas as direções elas possuem a mesma largura. Tá? Como é o caso do círculo. Tá? Se eu pegar essa paralela e pegar essa medida, essa largura aqui é a mesma. Tá? No caso dessa curva, não. Tá? Existe um caçador de curvas de largura constante famoso, tá? Eu que dei esse nome para ele. Na verdade, ele é um engenheiro, tá? Um engenheiro alemão, o Franz Renox, acho que ele é alemão, né? E ele se perguntou, né? Se além da circular, além da curva, será que existia alguma outra forma de rolar que também preservasse a distância até o solo? E esse senhor, que é muito distinto, ele descobriu, assim, ele inventou algumas curvas, né? Entre elas, esse aqui, tá? É um triângulo que recebe o nome dele e que mantém essa característica. Quando a gente pega uma paralela passando por um ponto e outra paralela passando por outro ponto, aqui a gente tem uma distância. E quando a gente pega uma outra paralela a outro ponto, né? E uma outra reta tocando num ponto do conjunto, e uma paralela a esta tocando no outro ponto do conjunto, então essa distância entre as duas é a mesma.
ele encontrou outras além do triângulo, tá? Mas o triângulo, ele é um dos mais famosos. Tá? E essas curvas, esse triângulo, ele acaba tendo algumas, acaba tendo algumas outras aplicações, até em furadeiras, tá? Existe furadeiras para fazer furo quadrado, que a broca é nesse formato, tá? Então, ela é também usada em outras coisas que não é somente esse movimento de transportar uma coisa de um lugar até o outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é construir um triângulo, tá? Um triângulo, eu não sei pronunciar o nome dele, gente, o nome dele, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, e quem tiver caixinha de leite, pode construir na caixinha de leite, tá? Quem não tiver e quiser fazer junto, pode pegar um papel, né? E construir num papel para a gente fazer um passo a passo, então, do triângulo, tá? É a primeira coisa que a gente vai fazer, porque eu vou querer comparar o triângulo com as tampinhas, tá? As tampinhas da caixinha de leite, tá? No movimento. Tá? Então, eu vou compartilhar a outra câmera com vocês, para a gente construir, então, esse triângulo diferente, tá? O triângulo em que os lados não são retas. Tá? Então, para construir esse triângulo, a gente vai precisar da caixinha de leite ou de um papel, tá? Só que para colocar no carrinho, aí tem que ser um papel duro mesmo. Por isso que eu sugeri a caixinha de leite. Uma pergunta, pode ser tipo de leite condensado, creme de leite, essas assim? Pode ser também, tá? E vamos precisar, então, da régua, do compasso, que pode ser o compasso, aquele caseiro que a gente fez, ou o compasso normal, tá? E uma tesoura. Você pode fazer um monte antes? Se preferir, pode fazer um molde antes. Tá? Bem, para não ficar muito grande, eu vou pegar a caixa de leite e eu vou cortar ela nas minhas marcações. Então, eu vou cortar aqui, tá? Eu abri a caixinha. E cortou as duas pontas. E esse cortei as duas pontas. Então, eu tirei uma parte. Vou cortar em mais duas. Tá? Uma dessas aqui, eu vou aproveitar para ser o corpo do carrinho que a gente vai fazer depois. Tá? Então, já vou deixar uma separada. Não vai fazer com de creme de leite, teria que fazer o carrinho menor. Teria que fazer o carrinho menor. Se a caixa for menor, eu faço com menor, tá? E a outra, uma das outras, né? Os outros retângulos, eu vou construir aqui o triângulo. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para construir o triângulo, ali a gente tem um passo a passo, é construir um triângulo equilátero. Tá? Ou seja, um triângulo que tem os três lados de mesma medida. Eu vou fazer um de 3 centímetros, tá? Então, eu vou traçar aqui um lado. Isso. Tracei um lado de 3 centímetros.
E agora, vocês estão enxergando aqui, gente, os 3 centímetros? Agora não dá pra enxergar por causa da luz. Tô acompanhando aqui. Uhum. Em alguns momentos ele aparece, mas dá para ver, eu consegui Dá pra ver. ver? Tá. É que eu acho que a canetinha não vai ficar nesse papel. Tu não tem caneta permanente? Não, Não. Então, ó, usei. dá para enxergar direitinho. Usei até acabar a caneta. Tá, deu para perceber o Wagner tá falando. Certo? Então, eu peguei ali 3 centímetros. Então, agora eu vou pegar ou o compasso normal, ou o compasso caseiro que nós fizemos, tá? E vou contar os 3 centímetros, tá? Bem, o compasso caseiro, ele pode dar um pouco mais de trabalho, porque a gente vai ter que colocar a ponta, né? A ponta do compasso em cima de uma das bordas, né, em cima de um dos extremos, e aí traçar o arco de 3 centímetros. Eu vou fazer com esse aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Pode. Então, eu peguei aqui o compasso, coloquei 3 centímetros, né? Que é a medida do segmento. E agora eu vou traçar um arco. Tá? O meu arco, eu vou riscar ele aqui. Para vocês perceberem. Provavelmente na caixa de vocês ou na embalagem vai ficar um risco mais fraco. E vou manter essa abertura. Agora, eu vou no outro extremo. E vou fazer um arco, tá? Com essa mesma abertura. Não fecha ainda o compasso, tá? Se vocês estiverem com esse. O outro não se fecha mesmo, né? O outro, ele já tá ali nos 3 centímetros. No centímetro que a gente quiser. Bem, aonde a gente encontrou esses 2 arcos, ele tem um determinado ponto. Então, a gente vai pegar o compasso nesse ponto de encontro e vamos traçar um outro arco. Então, esse triângulo, ele é formado por 3 pedaços de arco. Tá? Depois, no livro, nas referências, eu vou dar uma referência para vocês bem bacana de um autor que escreveu exemplos de atividades de cálculo de área, de comprimento, com relação ao π no triângulo, tá? Nesse triângulo que eu não sei pronunciar o nome, tá? Agora que a gente... Até aqui tudo bem? Até aqui todos entenderam? Uhum. Certo. Então, eu vou pegar e eu vou recortar esse triângulo. Tá? Então, eu vou recortar ele. Tá? Tem uma paleta de violão, ela lembra uma paleta, tá? Mas tem uma paleta de violão que é exatamente essa, que é exatamente esse formato. Tá? Umas são semelhantes a essas, são mais compridinhas ou não, mas tem umas que são iguais a essa aqui. Tá? Eu vou repetir, eu vou fazer mais 2 deste. Ou eu posso usar esse aqui como molde. Tá? Eu vou repetir o processo para a gente fixar bem. Tá? Então, eu vou pegar, vou construir aqui um segmento de 3 centímetros.
Vou pegar aqui o compasso. Tá? Então, construí o segmento de 3 centímetros, abri o compasso com 3 centímetros e tracei um arco. Agora, vou manter essa mesma abertura, vou vir na outra extremidade e vou traçar o arco. Nesse ponto de encontro dos dois, eu vou colocar a ponta do compasso ou do compasso caseiro e vou traçar o arco, que passa pelos dois. E vou cortar. Certo? Então, vou recortar ele. Tá? Tô recortando. Tá? Tem um outro triângulo, então. Para fazer o carrinho, a gente vai precisar de 2, tá? Mas eu quero construir um terceiro com vocês. Tá? Então, vou pegar aqui o segmento. Vou construir aqui o segmento de 0 a 3 centímetros. Vou pegar a abertura, 3 centímetros, tracei o arco. Vou manter a abertura no outro segmento. Tracei outro arco. Neste ponto de encontro dos dois, eu traço o outro segmento de arco. Tá? E aqui formou, então, o triângulo. Tá? Vou recortar ele. Certo? Estão com os 3 prontos? Isso. Travou áudio e vídeo, tá? E agora voltou, gente? Ah, certo. Ok. Gente, avisem quando vocês estiverem com os 3 prontos. Estão com os 3 prontos? Ok, Miriam, ok, Fabiana?
Tá? Bem, eu gostaria que vocês fizessem 3, porque eu quero testar, num deles eu quero testar uma coisa, tá? Então, para vocês testarem também aí. E aí acaba que a gente não vai desmanchar para usar eles no carrinho. Certo? Podemos ir adiante? A Vivi e a Bianca. Então, conseguiram já finalizar os outros 2? Tá, terminando de cortar. Certo. Feito. Ótimo. Então tá. Então agora, com um dos papéis que sobrou, não é aquele reservado ainda, tá? O reservado para a base do carrinho vocês deixam aqui de lado, tá? Ainda com um pedaço da caixa, eu quero que a gente construa ou um retângulo ou um quadrado, tá? Ou seja, né, tem que ser um quadrilátero que tenha os lados, os ângulos retos, né? O meu aqui, ele tem 3 centímetros, eu vou fazer um quadrado 3 por 3. Tá? Então, eu tenho aqui, eu vou deixar 2 dos triângulos de lado, eu vou usar só um dos triângulos e do outro quadrado. Tá? Certo. Então, assim, ó, aqui talvez as crianças vão precisar de ajuda. Tá? O que eu quero é perfurar o cartão, tá? O desenho que a gente fez. Tá? A gente vai tentar, tá? Fazer isso no centro, tá? No centro da figura. Então, eu vou traçar aqui no quadrado, tá? No quadrado 3 por 3. Eu vou traçar as 2 diagonais e o encontro delas é o centro. Tá? E eu vou fazer um furo, tá? Por isso que eu digo que precisa da ajuda de um adulto. Eu vou fazer uma pressão com a caneta esferográfica, tá? Para perfurar. Tá? Fiz um furo ali pelo centro. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Que vai ser aproximado, tá? A gente vai pegar aqui o centro e fiz um furo. Tá? Fiz o furo com a caneta esferográfica. Todos estão com o furo pronto? Isso, pode ser também com palito de dentes. Uhum. Também dá, isso mesmo, Miriam. Tá? Então, agora, eu vou recortar, vou pegar um dos canudos e vou recortar
6 centímetros desse canudo. Tem 6 centímetros. Aham. Deixa eu tirar e botar de novo. Travou aí. Isso, eu vi. Travou para mais alguém? Ficou tudo escuro, né? Ah, para mim não. Não? Não, eu tô com a tela grande da tua apresentação só. Não, mas é que eu tô com a câmera também aberta. Tá, agora abriu de novo a tua câmera. Abriu de novo. Aham. Então, vamos ver se todos estão nesse ponto. Tá? Eu tenho. Obrigada, Maurício. Tá? Então, eu tenho aqui o quadrado, furo no meio, e o triângulo com furo no meio. E tem os 2 canudos. Nós vamos enfiar o canudo nesse furo. Talvez tenha que ampliar um pouco o furo, tá? O canudo tem que passar ali por dentro. Tá? Dessa forma. Tá? Tô colocando no outro. Tá? Então, coloquei nos 2, ó. Tá? Dessa forma aqui. Essa distância aqui, ela não precisa ser muito... Ela não pode ser muito grande, tá? Eu deixei ali uns 2 centímetros. Tá? Então, a ideia agora é a gente comparar o movimento do quadrado, o movimento do triângulo e o movimento de uma tampinha. A tampinha a gente já está acostumado porque é uma roda, né? Se a gente colocar a tampinha sobre a bancada e ir passando a mão, né? Aqui, ela vai deslizando, né? Ela vai deslizando sobre a mesa, né? Ó, certo? Essa tampinha aqui, se eu empurro, ela vai, tá? Isso não vai acontecer com o nosso triângulo, porque ele não tem largura o suficiente. Mas se ele tivesse algo com essa largura, aconteceria também, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem esse palitinho, né? Com o canudo, para a gente ir colocando ele e deslizando, ó, para ver o que acontece, ó. Se a gente fizer assim, ó, tô deslizando ele com canudo sobre a mesa, tá? Ele não trava em nenhum ponto. Se a gente fizer isso com quadrado, o quadrado ele não desliza da mesma forma, tá? Então, das quadradas, né, elas não são uma boa, né? Porque se o chão for plano, tá, vai ter o problema quando ela rolar justamente em cima desse ponto, ó. E lá em cima eu vou ter um vértice também. Aqui no triângulo não acontece isso, porque quando eu tô com um lado do triângulo na base, é que eu tenho uma ponta. Quando eu deslizo e fico com uma ponta embaixo, aqui eu tenho um lado do triângulo. Então, ele acaba deslizando. Tá? Bem, a gente, quando estava preparando a oficina, né, a gente viu que dá também para fazer peões com esses movimentos, né? Mas aí não interessa se é quadrado ou não, porque isso tem a ver com o redondo da ponta. Tá? Então, gira mais com esse formato. Gira mais com esse formato, né?
Tá? Com esse formato, ele se mantém girando por mais tempo. Tá? Bem, então eu vou deixar os peõezinhos aqui de lado. Tá? A gente já tem ali os 2 triângulos. Aqui, a gente tem um exemplo do que a gente fez manualmente aqui, né? Notem que quando a gente tem o A em cima lá de uma reta, ele vai girando e chega a um ponto que eu tenho um lado de um e o vértice lá no outro. Eu não tenho vértice e vértice, né? Eu tenho ou vértice e lado em cima, ou o contrário, lado embaixo, vértice em cima. Tá? Então, a ideia agora é a gente comparar, tá, o poder das rodas. Então, nós vamos construir um carrinho. Tá? Para construir o carrinho, primeira coisa que eu quero que vocês façam é medir. Eu tinha pedido para vocês, né? Canudos de espessuras diferentes, tá? Para um canudo poder entrar no outro e a gente fazer o eixo da roda dele, para ele poder girar. Tá? Pode. A Anne quer falar uma coisa sobre o balão. Assim, dependendo do balão, no caso nosso, ele não enchia. Dependendo, assim, quando a gente comprou ele, nem com a boca, assim, sem muita força, a gente conseguiu encher. Aí, a gente... Aí, assim, Tem o um que a truque. gente... assim, se tiver alguma coisa, assim, que a pessoa não for comer, alguma coisa assim, ela quiser utilizar aquela água novamente para limpar alguma coisa que não vai, não vai ser tóxico, a pessoa não pode fazer mal, pó que tem dentro, a gente encaixou na torneira, encheu ele, a gente não limitar o máximo dele, porque, ai, tenho vergonha, porque eu poderia encher e fazer uma malhaçada. Eu fiquei no meio do caminho. Uhum. Aí eu deixei assim, tirei da torneira. E aí ficou mais fácil de encher com ar depois, né? Encheu de água primeiro. Enxaguei assim. Tá bom. Obrigada pela ajuda. Tá? Assim vai dar pra encher. Vai dar para encher melhor o balão, né? Obrigado, Anne. Tá? Gente, então assim, ó, o meu carrinho, a base do meu carrinho, eu vou fazer com a largura dele de acordo com o tamanho do canudo maior, tá? O meu canudo maior, o único que eu consegui é esse que tem sanfona. Então, eu vou ver a parte que não tem a sanfona. Eu consigo 14 centímetros. Então, eu vou fazer aqui 2 cortes de 7, tá? 7 centímetros. A base do meu carrinho vai ser um retângulo que vai ter medida 7, tá? Ou seja, né, metade do 14. Esse aí não. Mas eu peguei lá pra ti. Tá? Então, tenho 2 pedaços com 7. Com 7 centímetros. Para fazer a roda. Esse aqui, eu vou fazer ele um pouco maior. Porque eu vou ter que enfiar as rodas ali. Então, eu vou cortar ele e vou fazer ele com 13 centímetros. Tá? Ou então pode ser pegando toda a medida de um outro canudo que vocês têm menor e cortando ao meio. Tá? Eu vou fazer esse aqui com 12, ele é um pouquinho menor do que eu tenho. Então, eu vou pegar aqui 12 e o outro também com 12. Então, cortei os dois e vou encaixar aqui. Encaixei dentro, ó. Um dentro do outro.
para ser o eixo da roda. Agora, eu quero colocar as tampinhas ali, tá? Para a gente poder comparar o triângulo que a gente criou com as rodas que a gente tinha. Então, vou usar novamente a caneta esferográfica para fazer. Travou só para mim ou travou para todo mundo? Oi? Ah, tá, já voltou. Não, é que tinha travado. Certo, a qualquer coisa me avisa. Tinha travado para todos. Tá? Então, o que eu estou fazendo assim, não sei que parte travou. Eu cortei os canudos, o canudo maior e o canudo menor. Tá? O canudo menor, que é o mais grosso, tem 7 centímetros. E o menor tem e o canudo mais estreito que está dentro, né? Ele vai ser mais comprido, ele tem 12 centímetros. Agora, eu vou pegar as tampinhas, vou furar, tá? O bom que ela já tem uma certa marcação no meio, tá? Para ser as rodas, tá? E vou encaixar. Deixa eu abrir mais aqui o meu furo. Tá? Para abrir mais. Tá? No dia que eu fiz, e agora eu tô fazendo isso também, eu dei uma dobradinha no canudo, né, para ele conseguir passar. Tá? Aí passou ali no furo, ó. Certo? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou pegar outra tampinha e quero encaixar aqui. Tá? Vou dar uma dobradinha. Tá? Então, fiz aqui o eixo do meu carrinho. Tá? Esse eixo tá precisando de geometria, gente. Tá meio torto o meu furo. Meu furo ficou torto e aí ele não tá encaixando direito. Tá? Deixa eu pegar outra aqui que eu tinha feito um furo melhor. Isso, muito bem. O papai vai te ajudar. Ajuda ela ali, tá? Aqui. Tá? Tô apanhando aqui para encaixar, não sei vocês. Ah, agora foi. Tá? Então, fiz o eixo com as rodas. Ó, se eu fizer assim, ele gira. Tá? Vou fazer a mesma coisa agora, só que com os triângulos. Não é essa. Tá, pega essa então, pega. Tudo bem. Tô pegando as tampas aqui, gente. Muito tempo. Eu acabei estragando uma, né? Fiz o furo torto. Pronto, são 2 pares de tampa. E a outra tampa, vou fazer a mesma coisa, mas a ideia é usar... A tampa ficou grande. Vamos usar só o triângulo, tá? Então, vou fazer aqui o furo. Tá? Tô usando a caneta esferográfica.
Pode. Tá? E vou fazer o furo. Tá? Fazer o furo nas duas. Tá? Então, a gente vai ficar com uma situação assim. Tudo bem? Tá? Agora, assim, ó, a primeira vez que eu fui montar, eu coloquei direto aqui o eixo. E não deu certo por causa do material, tá? Que embora ele seja duro, ele não funciona tanto. Então, o que a gente precisa fixar, a gente vai precisar fixar ele com outras tampinhas menores que aquela, tá? Por isso que eu pedi tampinha de tamanhos diferentes, para fixar só no eixo a roda. Certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa com a roda, fazer a mesma coisa com as tampinhas, só que essas tampinhas são menores que a outra, e vou encaixar um triângulo na ponta. Tá? Só para dar estabilidade. Tá? Então, encaixei aqui. Encaixei na outra ponta. E vou colocar os triângulos agora. Tá? Um em cada pontinha. Até aqui tá ok? Como é que vocês estão indo? Pessoal? A Bianca tá digitando. Tá? Então, coloquei aqui. Primeiro, as tampinhas, para dar estabilidade, tá? Mas a minha maior preocupação é colocar o triângulo, para a gente poder comparar. Tá? Para o triângulo, essas aqui, elas só vão estar segurando o triângulo, tá? Para dar estabilidade para ele. Por causa do material. Certo? Então, agora eu tenho dois joguinhos de eixos. Tá? Um só com as tampinhas e outro com a tampinha e com o triângulo, ó. Bem, a ideia agora é a gente prender esses dois jogos naquele retângulo que a gente tinha. Tá? Então, a gente tem que cuidar para ele ter 7 centímetros e entrar ali. Tá? Que aqui vai servir para dar o apoio que a gente tinha. Tá? Aqui vai fazer como se fosse o papel da pedra. Então, eu vou virar ao contrário e vou prender com durex. Tá? O meu eu vou ter que cortar um pouquinho mais. Tá? Ele está com um pouquinho mais de 7 centímetros. Tá? Então, eu vou cortar um pouco para não tocar nas rodas. E vou prender com a durex. Tá? Vou prender as duas com a durex. Com a fita adesiva. Tá? Então, estou prendendo.
o eixo, deixa eu botar mais para cá para vocês verem, prendendo o eixo com fita durex nesse retângulo. Como o meu triângulo está caindo, notem, né? Não botei nada para segurar ali. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar uma dobradinha aqui na extremidade e vou colocar uma durex ali no triângulo para a roda não sair. Tá? Eu vou dar uma dobradinha nele. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Que vou dar uma dobradinha e botar durex. Tá? Então, eu coloquei um sistema dos eixos ali. Tá? Eu vou colocar as duas na mesma posição, tá? Como se fosse uma carrocinha. Vou colocar, então, esses outros dois aqui. E vou colar. Tá? E aí, a gente consegue rodar um e outro. Tá? Ficou como se fosse um carrinho ali. Gente, assim, ó, o que pode acontecer, que também acontece no meu, é que às vezes a roda não gira tanto, essa aqui, ó, ela arrasta, às vezes, por causa que esse material é muito fino. Tá? Mas se vocês fizerem assim, vocês vão notar que tá faltando atrito, Márcia. Bem, então, a escolha, né, das rodas serem assim, do que serem desse jeito, não é uma questão só de ter a largura constante, tá? É também porque essa região aqui, ela tem uma área menor com relação àquela outra região. Então, sai mais barato construir neste formato. Ai, não tem. Uhum. Tá? Sai mais barato construir rodas circulares do que construir esse tipo de triângulo. Certo? Bem, quero finalizar o carrinho, então. Tá? Então, para finalizar ele, eu vou utilizar um canudo de suco. Eu vou prender o canudo de suco com a fita. Tá? Então, eu estou usando o canudo de suco. Vou prender bem ele ali. Tá? Eu posso deixar desse tamanho ou do outro. Tá? Ele já ajuda aqui a deslizar. Tá? E vou utilizar o balão. Tá? Vou utilizar o balão. Eu preciso prender o balão nessa parte do suco. Tá? Do canudo do suco. Canudo de sanfona. Tá? Então, isso aqui. Tá? A gente pode utilizar um barbante ou então utilizar esses arames flexíveis que vêm em embalagem de pão. Aconselho vocês, antes de colocarem o balão ali, darem uma enchida nele, para ele não tá tão apertado. Tá? Porque às vezes a borracha ela não fica fácil da gente conseguir encher o balão.
Tá? Então, eu enchi o balão aqui só para testar. Esvaziei ele. E eu vou colocar, então, esse balão nessa parte que está levantada do canudo do suco, tá? Na parte menor. E vou prender com essa haste flexível. Tá? Então, agora eu fiquei com o carrinho, ó. Tem o carrinho. O que vai servir esse balão, né? A gente sabe, nossos amigos físicos nos ensinaram, né? Que toda ação tem uma reação. Eu acho que serve esses de caixinha de achocolatado, sim. Acho que serve. A única coisa, Vivi e Bianca, é aí a tua base do carrinho ela tem que ser um pouquinho menor. Tá? Porque a ideia é tu fazeres assim, é soprar numa ponta para o balão encher. Ó, o meu não amarrei muito direito, tem que dar mais uma apertadinha, e ele tá soltando. Tá? Então, ele deu uma enxada. Qual é a ideia do balão, né? É que a gente dê um impulso no carrinho e solte a ponta para ele manter um movimento. Tá? Então, se eu fizer assim, ó, opa, aqui na mesa não vai dar, tá? Vai ter que ser no chão, não vou conseguir mostrar para vocês. Tá? Mas a ideia é prender bem aqui, essa parte do balão, amarrado, e aí tu joga o carrinho no chão e ele mantém o movimento. Tá? Isso aqui na mesa eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas, por favor, depois mandem fotos do carrinho de vocês. Carla está digitando. Gente, eu vou trocar de câmera. Certo? Então, gente, com isso a gente tem o carrinho, então. Vocês vão notar que, por causa do material, tem as rodas ali do triângulo, o carrinho de vocês, ele vai andar melhor quando vocês acabarem tirando, tá? Tirando a parte do triângulo. Mas aí, como já tem as rodas ali, vocês vão conseguir fazer com que o carrinho ande mais depois. Tá? E era só para mostrar essa propriedade. Tá? Bem, então ali a gente tem as referências, tá? A maioria das referências eu tirei dessa dissertação de mestrado ali das figuras, tá? Que é da Marília Christie, e também de um artigo que saiu na Revista do Professor de Matemática, número 81, que está nesse link, tá? E depois eu envio para vocês, e nesse artigo tem atividades, além de atividades de contas, né? Para se determinar a área, comprimento desse triângulo em função dos arcos, né? Então, a gente pensou nessa atividade por explorar paralelas, né, a propriedade das paralelas, ser algo divertido de se montar, né? E também tem outras atividades que vocês podem encontrar ali,
que tem como praticar, né, exercícios numéricos, né? Bem, a nossa próxima oficina, a oficineira vai ser a Márcia, tá? Quarta-feira que vem, e ela vai ser uma oficina de kirigami, tá? E os materiais vão ser uma folha de papel A4, lápis, borracha, tesoura, régua e esquadro, tá? É uma técnica que utiliza papel e cortes, né? Márcia, não sei se... Oi. O kirigami também é uma arte japonesa que trabalha com a dobradura e o corte. E então a gente vai experimentar fazer esse e vou trazer umas imagens bem legais, assim, em uns sites que a gente pode só mandar imprimir e tem umas coisas muito legais para fazer também. É isso. É isso mesmo. Isso mesmo, Miriam, só faltam 2 oficinas. Tá acabando o nosso encontro. Tá bem, gente, por hoje é só. Muito obrigada à equipe organizadora. Eu também não perco, Miriam, tô louca para aprender kirigami. Parece um cartão, é muito bonito. É muito lindo. Muito obrigado, Fabiana. Mandem fotos, gente, depois para a gente botar lá por favor, lá na página. Certo? E aí, então, quando vocês fizerem, nos mandem, tá? Obrigada a toda a equipe organizadora. Não esqueçam, gente, de avaliarem a oficina lá nas notas compartilhadas, tá? Por favor. Então, obrigada, Márcia, obrigada, Maurício, obrigada, Giovanni, obrigado, Anne, obrigado, Christian, obrigada a todos que assistiram, tá? E até a próxima quarta. Não deu. Isso. Tá bom.